Bom dia a todos os irmãos, feliz sábado para todos. Estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele concedeu a cada um de nós, de podermos estar aqui na Sua presença e juntos podermos estudar a Sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 1 e o verso 8. Esse é o texto base para as nossas considerações nessa manhã. Atos capítulo 8, verso 1. Quando os irmãos encontrarem esse texto, nós vamos orar. Pedimos a todos a inclinarem a fronte para termos uma oração especial. Querido Pai Celestial, neste momento muito especial, estamos com a Tua palavra aberta diante de nós. E através dela o Senhor fala ao nosso coração nessa manhã. Abre, Senhor, bem os nossos ouvidos, para que possamos Te ouvir. Abre, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Abençoa-nos, portanto, neste momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então o texto diz assim, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está, meus queridos irmãos, o grande segredo para sermos testemunhas de Cristo. É bom que se diga que nenhum membro da igreja, ninguém que veio para a igreja, veio para apenas esquentar bancos. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus. E o segredo para podermos testemunhar está aqui, em Atos capítulo 1, verso 8, o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, na página 53, a escritora Ellen White, ela faz a seguinte afirmação: desde o princípio, Deus tem operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos em benefício da humanidade caída. Página 53. Aí ela, continuando o seu comentário, ela diz assim: olhe a vida dos patriarcas, como eles foram usados por Deus. Olhe a igreja no deserto. E se você abrir o livro de Neemias, no capítulo 9, o verso 20, ali, Neemias diz que Deus deu o seu Espírito para dirigir a vida deles, para ensinar-lhes como andar. E ela termina o pensamento dizendo: olhe para a igreja apostólica. Que resultados maravilhosos se viram na igreja, no trabalho da igreja apostólica. Ela continua dizendo: o mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Josué e Calebe deu fé e coragem e eficiência à obra da igreja apostólica. Esse mesmo poder
tem sustentado os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos. Se você hoje está na igreja, se você hoje ainda é uma testemunha, porque o Espírito de Deus está sustentando você, está sustentando a mim. Continua ela dizendo: na idade escura, foi o Espírito de Deus que utilizou os valdenses, e que através deles portas se abriram para acontecer a reforma protestante, que foi um marco. Foi o Espírito Santo que deu êxito aos esforços, e ela chama aqui de nobres homens e mulheres, que foram utilizados por Deus para o estabelecimento das missões modernas e para a tradução da Bíblia para línguas e dialetos de todas as nações e povos. Como é maravilhosa a obra do Espírito de Deus. Como Deus, através dos séculos, através do seu Espírito, mediante agentes humanos, como Ele tem realizado grandes coisas. No livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 121, ela faz aqui uma afirmação que nós estamos já cansados de ouvir, mas se existe um tempo que nós precisamos ouvir isto, é agora. E ela diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro dever. Você já ouviu isto? Você já leu isto? Eu já ouvi muitas vezes. Na página 128, ela avança um pouco mais. E ela diz assim: precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Mas o que é o reavivamento e a reforma? Ela explica. Ela diz: reavivamento é uma renovação da vida espiritual. Isso indica que eu e você precisamos renovar a nossa vida espiritual. Continua. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Será que a nossa vida espiritual faleceu? Será que ela morreu? Se ela morreu, é necessária uma ressurreição da morte espiritual. Precisamos acordar. E reforma, o que é reforma? Ela diz assim: reforma é uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, práticas e hábitos. Uma reorganização, uma mudança de ideias, teorias, práticas e hábitos. Não podemos, de maneira alguma, continuar com
os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com as mesmas práticas. A reforma implica numa mudança, numa alteração. Isso sim é reavivamento e reforma. Agora, uma coisa muito interessante está aqui nessa revista. Essa revista que vem anexa à revista Adventista. É um nome em inglês, né? Eu não sei pronunciar muito bem, mas é Adventist World. Quem entende inglês, eu não sei como é que seria a tradução disso aqui, seria que, Mundo Adventista, seria isso? Acho que é mais ou menos isso, né? Os que entendem inglês são Mundo Adventista. Nessa revista, no mês de fevereiro, foi publicado aqui um artigo que é, na verdade, um documento que foi votado no Concílio Anual da Associação Geral, em 11 de outubro de 2010. Nesse documento, então, comentando aqui, diz o seguinte: a reforma não é manifestada com uma atitude de justiça própria. Se a reforma e o reavivamento estiver acontecendo na minha vida, de maneira nenhuma isto vai me levar a me sentir melhor do que os meus irmãos.